Agora a gente vai aprender a divisão, né? Divisão de números complexos na forma algébrica. Como é que a gente faz? A divisão de dois números vai ter que dar um número, né? O resultado. Só que são números complexos, então tem que dar um número na forma complexa. Aqui existem dois métodos de fazer a divisão com números complexos. Esse primeiro método eu não expliquei em sala, mas como eu botei no slide é para que vocês não olhem o slide e fiquem sem entender o que está escrito. Aqui está dizendo que os números complexos Z1 e Z2, Z1 está dividido por Z2, né? E o resultado dessa divisão vai dar o Z3, né? Como o Z2 aqui está dividindo, ele vai ter que passar para cá, ó, multiplicando. Então, Z1 é igual a Z2 vezes Z3, não é isso? Se a gente sabe, né, que o número complexo ele tem esse formato, né, uma parte real mais uma parte imaginária, né, o resultado de uma divisão de número complexo vai dar um número complexo, né, que vai estar nessa forma aqui, ó, x mais yi, né, que x mais yi é a mesma forma que z igual a mais bi. Só muda as letras, né? bi. Então, a gente sabe, ó, que Z3 ele vai ter esse formato aqui. E x e y são os valores que a gente vai descobrir, né? Por quê? Porque é exatamente os valores que vão fazer com que a gente saiba quem é Z3, né? Que é a parte real de Z3, que vai ser o x, e a parte imaginária de Z3, que vai ser o y. Mas como é que a gente vai, né, fazer essa... A gente vai descobrir esses valores dessas incógnitas x e y. A gente não sabe que Z1 ó, é igual a Z2 vezes Z3, vezes Z3, ó, que vem daqui, né? Quem é Z1? Z1 é A mais BI. Quem é Z2? É C mais DI. E Z3? X mais YI. Todos estão na forma complexa. O que vai mudar aqui é o quê? São só as letras, né? A e B eu já sei. Por quê? Porque eu sei quem é Z1, né? Eu digo que eu já sei, por quê? Porque aqui a gente está generalizando. Aqui a gente só não sabe quem é x e y. Por quê? Porque é Z3. E Z3 é o resultado da minha divisão, né? Aqui a gente vai ter um número complexo, que é Z1 dividido por outro número complexo, Z2. Então, na questão, por exemplo, Z1 já viria como um número complexo. E Z2 também, né? Aqui tá só essas letras que é porque a gente está generalizando o procedimento, né? Então, o que acontece? Eu repeti, né, quem é Z1, Z2 e Z3, né, isso? E aqui eu estou fazendo o quê? Ó? Eu não tenho a multiplicação, eu multiplico, ó, Cx, né, Cx, que é 6 vezes C vezes X, né, mais C. Ó, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Essa multiplicação, ela vai ser o quê? 6 vezes x, cx, né? C vezes yi, mais c y i. D i vezes x mais d x i. Não é isso? E di vezes yi mais d y i vezes i ao quadrado, não é isso?
né, que fica i ao quadrado. E o que é que o i ao quadrado faz? I ao quadrado é menos 1. Né? E se a gente tem um menos 1 aqui, no lugar do i ao quadrado, esse dy que está mais passa a ser o que? Menos. Né? Então, vai ficar o que? Cx mais CYI mais DX, só que DXI, né? Mas, na verdade, aqui y ao quadrado, ele é menos 1. Isso aqui vira menos 1. Menos 1. Né? E o menos 1, ele multiplica o dy. Quando o menos 1 multiplica algum número, ele só vai inverter o sinal. Aqui não está mais, vira menos. Então fica dy. E o i, ele some, né? Não, o dy ele não fica mais em função de i. Aí o que a gente está fazendo aqui? A gente está somando, né? Parte real com parte real, que é aquela que não depende de i. Cx mais menos dy, mais com menos menos, que é o que a gente tem aqui. E a gente está somando parte imaginária com parte imaginária. Cy, né? Cy depende de i, e dx também, dx. Porque estão atrelados a i. Então a gente vai somar a parte imaginária com parte imaginária, que é o que tem aqui, Cy mais dx. Né? Aqui a gente tem uma igualdade, lembra de igualdade de números complexos, né? E aqui, isso aqui todo é um número complexo. Por quê? Porque a gente tem membros que não dependem de i, que são que esse resultado aqui dá uma parte real, e aqui é a parte imaginária. Por quê? Porque dependem de i. Então, se a gente tem uma igualdade de números complexos, né? Para um número complexo ele ser igual ao outro, a parte real dele tem que ser igual à parte real do outro. Então, a parte real cx menos gy tem que ser igual à parte real do outro, né? Que é do z1, que é a. Então, cx menos gy tem que ser igual a a. E a parte imaginária, que é b do, né? O b, que é a parte imaginária do z1, tem que ser igual a cy mais dx, que é o que a gente tem aqui, Só que aqui só a ordem está invertida, né? Tanto faz dx mais cy ou cy mais dx, porque ambos são positivos. E é igual a b, porque tanto faz eu dizer b é igual a isso aqui, quanto isso aqui é igual a b. Aí a gente cai num sistema de equações, né? Por quê? Porque a gente tem duas equações e duas incógnitas que a gente quer descobrir. Quem são as incógnitas? X e y, que se a gente descobre quem é x e y e a gente coloca nessa fórmula aqui do Z3, a gente acha quem é Z3, que é o resultado da divisão, né? Que eu disse lá em cima, que a minha divisão de Z1 sobre Z2 é igual a Z3. Então, só reforçando aqui, C, D, C e D, A e B são números conhecidos, números reais. Por exemplo, eles podem ser 1, 2, 3, 50, 25, 30. São números conhecidos. Por quê? Porque quando a gente vai passar a questão, a gente tem que definir, né, quem são os números complexos que vão estar sendo divididos um pelo outro. Nesse caso é Z1 e Z2. Então, A e B, eles fazem parte de Z1, que vai ser dado na questão.
e C deles fazem parte de Z2, ó, que vai ser dado na questão. Então esses valores eles são conhecidos. Quem só não são conhecidos aqui é x e y. Então quando a gente resolve esse sistema de equações e acha quem é x e y, a gente acha quem é Z3, que é o resultado da divisão de Z1 sobre Z2.